Neste momento, convidamos o excelentíssimo ministro Manuel Heitor para proferir a palestra intitulada Reflexões sobre a Ciência, Tecnologia e Inovação em Portugal e a Cooperação Futura com o Brasil. Muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço certamente o convite da CONFAP e a pressão que o Ramiro fez para eu estar aqui, uma vez que estive durante a semana no Rio de Janeiro. É certamente um prazer estar com tantos amigos ao longo de tantos anos e, sobretudo, falar em desafios para o futuro. A discussão anterior foi particularmente interessante, também perceber aquela que é a discussão no contexto europeu. E por isso, mais do que falar de Portugal, venho tentar lançar algumas ideias para a cooperação entre o Brasil e a Europa, tendo como objetivo último de aumentarmos o esforço em PID de todos os nossos Estados europeus e Estados brasileiros. Esta discussão não é nova também na Europa. Sabemos que, quando olhamos para o continente europeu nos últimos 20 anos, o esforço global em PIB estagnou sensivelmente em 2,2% do PIB, mas também, se olharmos para os Estados Unidos da América, continua também estagnado, apesar de um nível superior, e sabemos também o esforço que o Brasil e que os Estados brasileiros enfrentam. E por isso, o que pensei falar-vos um pouco é como podermos juntar esforços para garantir o aumento do esforço público e privado em pesquisa e desenvolvimento. E trago-vos uma ideia depois com duas sub-ideias. A ideia é uma agenda conjunta para mudar para o que se chama hoje o balanço zero, ou na gíria, o net zero. E virei falar, sobretudo, sobre oportunidades para a cooperação Brasil-Europa, mais uma vez estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias, mas tendo como base as pessoas e a condição humana em associação com os nossos comportamentos coletivos. E por isso trago-vos também uma ilustração de uma artista emergente brasileira, carioca, de onde vi, que tem como centro as pessoas e a condição humana e que ilustra de certa forma, ou que revisita de certa forma, um quadro muito conhecido que tem mais de 100 anos, de Paul Gauguin, que irei depois terminar. Mas, portanto, a ideia que mostrados aqui é possível hoje juntarmos esforços para tentarmos aumentar o esforço público e privado em PID em várias ou em todas as regiões, estimulando certamente o desenvolvimento de novas tecnologias, mas sobretudo dando ênfase à condição humana. E gostaria de vos começar por apresentar 3 exemplos recentes. O primeiro, que acabou de ganhar um prémio europeu de um aplicativo para estimular a mobilização das pessoas para uma agenda de net zero, portanto de neutralidade carbónica. O segundo, um esforço de modelação na cidade de Lisboa. E o terceiro, usando algumas reflexões que surgiram de publicações científicas recentes exatamente sobre a Amazónia. Em todos estes exemplos, em todos estes 3 exemplos, eu vou sobretudo argumentar a necessidade cada vez mais de compatibilizar o desenvolvimento de redes descentralizadas de sistemas digitais, articulando e integrando novos sistemas de observação da Terra, obviamente de uma forma que possamos melhor gerir ecossistemas de dados, aquilo que chamarei ecologias de dados. E por isso, cada vez mais, é pela integração
de novos sistemas de informação, com certamente o conhecimento de sistemas biológicos e a valorização social e económica de ativos biológicos orientados para a gestão sustentável do território e, em particular, a gestão sustentável das águas e, por isso mesmo, dos oceanos. Iremos começar com o primeiro exemplo que vos trago. Pode pôr o vídeo. Life is about Não está a passar o vídeo. life is about the choices you make. Their consequences for others, how they impact your community, your city, your country, the world, but also how they influence you every day. The choices you make are shaped by your will and by the tools you have available to connect with the world. It's time to move forward and use your power to put a new spin on the ball. Is it that simple? Yes, and rewarding. Air Platform counts and values the CO2 you didn't produce by using sustainable mobility, rewarding you with air credits that store the value of your actions. You can exchange them for other mobility services, such as parking, public transport, or even sharing services. Air. What suits you better suits the entire planet. Este é um aplicativo que ganhou um dos recentes prémios europeus do New European Bauhaus, com o objetivo de todos os cidadãos poderem ter no seu celular uma forma de poder contabilizar quer as emissões de CO2, quer, sobretudo, a forma de evitar e de reduzir as emissões de CO2. A questão que se põe é que o desenvolvimento e a implementação deste tipo de aplicativos requer um quadro regulatório e, cada vez mais, um esforço de financiamento deste tipo de iniciativas. Mas, cada vez mais, a construção de uma agenda coletiva nesta área pode ser um objetivo comum. O segundo exemplo resulta da colaboração entre, neste caso, um grupo do Paulo Ferrão, que muitos de vocês conhecem em Lisboa, com um grupo do MIT, para fazer aquilo que se chama o Digital Twin de uma cidade. Neste momento está em teste entre Lisboa e Boston, e que tem como objetivo a modelação de todos os detalhes de um determinado bairro e através dessa modelação do digital, em termos energéticos, fazer uma perspectiva de evolução de uma cidade para aquilo que pode ser uma cidade ecologicamente neutra ou neutra em emissões de carbono. É um bairro em Lisboa, para aqueles que conhecem Lisboa, é o bairro de Anjos, onde foram descritos digitalmente todos os detalhes de todos os edifícios. E a ideia é fazer-se o controle detalhado de 4 variáveis, de forma a evoluir esta zona para uma zona sem emissões de carbono. Essas 4 variáveis que estão aqui a evoluir é o nível de isolamento dos edifícios, o tipo de janelas, o tipo de iluminação ou o grau de adoção da iluminação LED e o grau de adoção de fontes de energia fotovoltaica. A ideia é, portanto, a construção do Digital Twin de um contexto urbano para, com ele, evoluir
para formas de modelação de uma cidade perante um cenário daquilo que pode ser, no trajeto de 2 décadas, uma cidade neutra em carbono, ou, portanto, uma cidade net zero. O terceiro exemplo que vos trago, muito sensível, certamente no contexto brasileiro, tem a ver com a zona onde estamos, com a floresta, ou com as várias tipologias de floresta tropical, aqui focado no contexto da Amazónia. Um artigo científico que foi publicado no mês passado na revista Nature, coordenado pela Luciana Gatti, do INPE, com um grupo de investigadores da Universidade de São Paulo e também alguns investigadores europeus, sobretudo de um centro de estudos na Holanda, que, com base na elaboração de cerca de 590 perfis verticais estabelecidos entre 2010 e 2018, pela primeira vez puderam fazer uma estimativa precisa sobre aquilo que é a capacidade de mapear, por um lado, o carbono emitido e fixado numa floresta tropical como a Amazónia. Não vou entrar em detalhes, este trabalho tem sido particularmente discutido no contexto europeu durante os últimos meses, mas é particularmente importante verificar que o principal resultado deste estudo mostra a diversidade também de uma floresta como a floresta amazónica, em que, obviamente, o nível de emissão ou de fixação do carbono depende, como sabíamos, mas agora está demonstrado, em várias variáveis, nomeadamente a defloração, a precipitação dos níveis de chuva, mas também a temperatura da superfície, com zonas claramente a emitirem em parte do ano, sobretudo durante os períodos mais quentes, carbono, e por isso reduzir a capacidade do chamado sequestro do carbono. E por isso, se quisermos evoluir para uma solução de neutra em carbono a 20 ou a 30 anos, como sabem, no quadro das Nações Unidas acordado até 2050, temos que melhor perceber a capacidade de sequestro face àquilo que é a emissão dos níveis de CO2. E hoje sabemos que as florestas, a Amazónia é um caso, mas os outros tipos de florestas, fixam carbono, mas não necessariamente contribuem para o sequestro do carbono. Isto passa-se certamente nas florestas tropicais, mas também noutros contextos, sobretudo nas florestas mais sensíveis a fogos florestais, como aqueles que se passaram na Europa, em Portugal em 2017 e no último verão em Itália, mas também na Califórnia. E por isso o argumento último é que, obviamente, há hoje a oportunidade para um desenvolvimento conjunto de novas tecnologias de mapeamento de carbono, se forem devidamente integradas com sistemas de gestão sustentável dos solos e do território. Estes 3 exemplos mostram aspectos diferentes daquilo que pode ser um esforço coletivo de aumentarmos ou de tentarmos pressionar o aumento do investimento em P&D pelo setor público e privado em 3 tipos de aplicações, concentrando o desenvolvimento de soluções digitais com a valorização social e económica de ativos biológicos. A agenda Net Zero, ou a agenda da neutralidade carbónica, passa, portanto, por se mudar as rotinas diárias e os hábitos de trabalho nas nossas cidades, nos transportes, na agricultura, para atingir um equilíbrio entre o carbono emitido para a atmosfera e o carbono removido da atmosfera. E a questão que se põe é: será esta, finalmente, para as próximas décadas, uma forma de podermos aumentar o esforço em P&D, uma vez que, nomeadamente no contexto europeu, nos últimos 20 anos não conseguimos aumentar o esforço de P&D, salvo exceções notáveis, e Portugal, de facto, foi um dos pequenos países que aumentou. A Alemanha foi de outros países, mas houve muitos outros países que reduziram o esforço em P&D. E por isso, hoje, a discussão que vos trago aqui é também no contexto
brasileiro e na cooperação da Europa com o Brasil, como é que esta pode ser um argumento, certamente, para mobilizar o setor privado, mas também os setores públicos, federais e estaduais, para efetivamente garantir um aumento daquilo que neste ambiente não é necessário argumentar sobre a necessidade de aumentar este esforço. Isto exige, antes de mais, como num dos últimos relatórios da OCDE, 3 condições básicas. Novo conhecimento sobre o ciclo de carbono. Não temos o suficiente conhecimento, sobretudo sobre as condições de sequestro do carbono, quer em terra, porque depende, acima de mais, das características dos nutrientes que não são tipicamente conhecidas. Isso é verdade que podemos hoje desenvolver tecnologias, nomeadamente de observação da Terra por sistemas espaciais. Para melhor determinar a gestão sustentável do solo, é preciso combinar com a valorização económica dos nutrientes, mas sobretudo, o que o último artigo que vos dei, que vos trouxe pela Amazónia, mostra que mais do que a capacidade dos solos de fazer o sequestro do carbono, temos hoje um potencial cada vez mais importante de sequestro do carbono nos oceanos e, por isso, a valorização do Oceano Atlântico e, em particular, das zonas costeiras através da fotossíntese. E isto põe-nos 2 quadros distintos: o quadro de atingir o balanço zero de carbono em terra, mas cada vez mais de melhor valorizar o posicionamento atlântico e, em particular, aquilo que é a relação do carbono com o contexto das zonas costeiras, que obviamente traz em particular uma cooperação entre a Europa e os Estados e o Brasil particularmente interessante para o futuro. Numa exposição recente do Sebastião Salgado, que está exposta no Rio de Janeiro, esta figura é conhecida de todos vós, mas o que eu aqui trago não basta parar ou preservar aquilo que teria sido uma primeira linha de orientação, quer em relação às florestas tropicais, quer aos oceanos. Hoje podemos, com mais PID, integrando um esforço conjunto, de evoluir para uma nova situação. E, portanto, trago-vos aqui 2 ideias. Por um lado, ao nível do sustentável dos solos, usando muito do conhecimento que hoje já existe, mas também o conhecimento em curso no contexto europeu, e depois o carbono azul em zonas costeiras. Se, por exemplo, nos referirmos aos dados recentes que a Agência Nacional de Petróleo publicou sobre as emissões de CO2 no contexto brasileiro, sabemos que a principal causa dessas emissões é, sobretudo, a mudança do uso da terra e da floresta, aqui a verde, sobretudo associada à deflorestação das várias florestas tropicais, mas também ao desenvolvimento da agropecuária. São esses os 2 principais aspectos que afetam as emissões de CO2 e, por isso mesmo, a alteração destes 2 aspectos podem ser particularmente mobilizadores para uma mudança naquilo que é o aumento do esforço em PID, quer no setor público, quer no setor privado, e este é um dos processos em curso naquilo que são as grandes missões do Horizonte Europa no contexto europeu e que argumento há uma oportunidade crescente para a cooperação com o Brasil nesta área. É reconhecido naturalmente a identificação dos biomas brasileiros e o trabalho de Tasso de Azevedo, entre muitos outros, hoje particularmente também reconhecido em todo o mundo e no contexto europeu, que mostrou, para além da Amazónia, o conjunto dos 6 principais tipos de biomas brasileiros, mas que a análise profunda deste contexto não é diferente daquilo que hoje é a gestão da floresta mediterrânica de Portugal à Grécia, sobretudo no contexto de prevenção de fogos florestais, ou a ação que hoje decorre na Califórnia, sobretudo, mais uma vez, com o Observatório da Floresta da Califórnia. No caso da Amazónia, é bem conhecido o esforço, por exemplo, da Aliança CLUA,
do Climate and Land Use Alliance, das agências privadas, e recentemente o esforço do Centro de Pesquisa para a Inovação em Gases de Efeito de Estufa, coordenado pelo Paulo Artucha, da Universidade de São Paulo, mas também, naturalmente, os argumentos que o Carlos Nobre, no Instituto de Estudos Avançados da USP, tem, sobretudo, referido face, efetivamente, ao papel da condição humana na valorização social e económica dos ativos biológicos. E a questão que se põe é, mais uma vez, como conjugar o desenvolvimento tecnológico com o conhecimento existente, mas com o conhecimento novo, de uma forma que se possa, efetivamente, montar e implementar uma agenda de neutralidade carbónica. No mês passado, no final de maio, a revista Science publicou um artigo, que com certeza conhecem, sobre a capacidade existente no Instituto Nacional de Pesquisas de São Paulo nesta área, mas também o alerta para que se faça mais neste tipo de trabalho, e foi com este esforço que durante os últimos anos desenvolvi e promovi e coordenei o desenvolvimento da Agência Espacial, ou da nova estratégia da Agência Espacial Europeia, e este penso que é um ponto de particular interesse da cooperação entre o Brasil e a Europa, entre a Europa e o Brasil, obviamente evoluindo daquilo que são os sistemas atuais de observação da Terra para sistemas de mapeamento de carbono orientadas para o sequestro de carbono. As tecnologias que existem têm evoluído, e esta é de uma joint venture entre a Helios e o Centro de Engenharia de Matosinhos, que obviamente mostram bem a evolução daquilo que é a situação de deforestação na Amazónia, mas que aqui o argumento é como combinar esta situação com sistemas mais avançados de integração e de inovação da lavoura e pecuária, e obviamente é conhecido na Europa o esforço, sobretudo da Embrapa, e em particular o conhecimento que hoje pontualmente também já é usado na Europa, mas que pode particularmente evoluir em diferentes formas de integração da lavoura e da pecuária, sobretudo em termos de conjugar a valorização económica dos ativos, dos ativos biológicos. E por isso o argumento é, mais do que apenas um esforço de observação da Terra, é conjugar efetivamente um esforço de P&D para que se consiga evoluir nesta área. E mais uma vez, vindo aqui à Amazónia, trago-vos também uma referência a um trabalho recente de um brasileiro, Saul Kowalski, da Universidade de Nova Iorque, onde efetivamente tem argumentado, sobretudo recentemente, sobre a subutilização de muitos destes recursos económicos, nomeadamente de produtos naturais, o que também no contexto europeu tem levado à sistematização da utilização de formas de valorização económica desses ativos biológicos, e por isso sabemos que hoje é uma questão crítica no desenvolvimento de sistemas de pesquisa e desenvolvimento. Naturalmente que é conhecido e o que fizeram esta manhã, mas também o esforço do Carlos Nobre naquilo que é chamada a terceira via para a Amazónia 4.0, e parece-me a mim que é um esforço particularmente notório para mobilizar recursos públicos e privados para o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. Contudo, é particularmente importante mostrar que o sequestro do carbono, como o projeto do Ocê Café mostra bem, depende particularmente dos nutrientes do solo, e por isso a necessidade de conjugar sistemas avançados de observação da Terra com a caracterização dos solos. Nesta ideia dos arranjos produtivos locais, onde o ciclo da água, o ciclo da energia, o ciclo do carbono tem que ser melhor articulado com a qualidade dos solos e dos seus nutrientes. Naturalmente que esta dificuldade de melhor se conhecer a caracterização dos solos e, portanto, a caracterização dos ativos biológicos tem
facilitado e estimulado uma integração particularmente importante de biólogos naquilo que é a gestão sustentável da terra. Este cenário é particularmente crítico hoje no contexto europeu, porque sabemos que a guerra que voltou à Europa tem como o seu racional económico, sobretudo a produção de trigo. E por isso este é um contexto particularmente relevante hoje no contexto europeu, que, mais uma vez, penso que pode ser um objetivo importante para a cooperação do Brasil com a Europa. E por isso mesmo vos trago também esta figura de um artista de Manaus, Rodrigo Braga, que mostra bem a necessidade de melhor percebermos a gestão sustentável dos solos e também, obviamente, em articulação com a valorização social e económica dos ativos biológicos, porque o sequestro de carbono e a evolução de um cenário de balanço zero, net zero, passa efetivamente por um melhor conhecimento dos nutrientes dos solos. O que trago aqui é que esta questão não é típica da Amazónia, não é só típica dos outros biomas brasileiros, mas também passa-se exatamente igual na floresta mediterrânea. A figura da esquerda é uma figura que muitos de vocês conhecem no Nordeste transmontano, onde estamos a digitalizar todo o território, juntamente com a caracterização daquilo que no contexto brasileiro se chama o manejo florestal sustentável, para poder efetivamente valorizar este esforço. E por isso, em termos do conhecimento científico, argumento que esta colaboração pode ser particularmente importante. Devo dizer que no contexto de colaborações já existentes entre empresas e sistemas e instituições científicas na Europa e no Brasil, o desenvolvimento das ferramentas de monitorização da floresta tem evoluído, mas sobretudo a questão crítica que vos trago é a necessidade de evoluir para o mapeamento do carbono. Hoje não temos tecnologias ainda necessárias para fazer este mapeamento, o que é feito com base em recurso a modelação físico-matemática, mas obviamente é uma área de evolução, o desenvolvimento de novos sistemas espaciais orientados para o mapeamento do carbono, nomeadamente integrando com tecnologias de aprendizagem máquina e, sobretudo, de inteligência artificial. Alguns estudos recentes na África subsaariana mostram a capacidade, hoje cada vez mais, de integrar estes sistemas de mapeamento de carbono com análise in situ, mas que obviamente é uma forma de estimular novos desenvolvimentos tecnológicos. Estes slides estão confusos, mas o que eu aqui mostro é um estudo piloto que lançámos em Portugal, no Pinhal Interior, para fazer a digitalização de todo o terreno, começando com tecnologias LIDAR e evoluindo para tecnologias por satélite, de uma forma a melhor conjugar com a capacidade, obviamente, de prever focos. Obviamente que no contexto brasileiro há outros incentivos. No contexto da floresta mediterrânica, esta é a questão crítica que durante os últimos anos nos levou a digitalizar todo o território para, sobretudo, o mapear e desenvolver sistemas de gestão sustentável do território, como uma forma também de atrair novos recursos públicos e privados para a atividade de pesquisa e desenvolvimento. Mas se esta é parte do problema, a parte crítica que vos trago aqui é também, neste cenário e nesta agenda do balanço zero ou do net zero, o potencial particularmente importante para as zonas costeiras e para aquilo que hoje na gíria se chama o carbono azul, sobretudo no uso sustentável dos oceanos.
Coastal zones are of paramount importance for European citizens because they include 40% of European population. The total value of the services produced by marine and coastal ecosystems is valued at 29 trillion euros per year. But serious problems are affecting our coastal areas and maritime zones. Coastal pollution and plastic in the oceans, illegal fishing, natural hazards due to climate change, sea level rise, piracy, illegal traffic, smuggling, loss of biodiversity. We need new tools to help governments and policymakers to face those challenges. We need the direct engagement of citizens. The observation of the Earth from the space offers a synoptic view of our oceans and coastal zones. The combination of Earth observation with artificial intelligence algorithms and blockchain in decentralized digital networks provides a unique tool to mitigate many of the problems we are facing today. Ocean pollution can be tracked and identified by satellite. Ocean natural hazards are mitigated by EO and AI techniques. Illegal traffic and illegal fishing is identified with optical and radar images and machine learning algorithms. Volcanic eruptions are monitored by satellites. Coastal erosion and sea level rise can be predicted and mitigated. The Atlantic International Research Centre, AIR Centre, is an international organization devoted to develop scientific and technological applications in the Atlantic. Act now for future generations. Muitas destas atividades, alguns dos presentes, em particular o Maurício conhece bem, que tem presidido como chairman não executivo a AIR Centre e que hoje, no contexto europeu, tem dois projetos piloto, um no sul do Algarve, na Ria Formosa, outro no norte do Algarve, na Ria de Aveiro, por serem zonas com capacidade particularmente potencial para o sequestro do carbono. Hoje não se consegue medir ainda o carbono, mas quer os níveis de fixação, quer de sequestro, mas mais uma vez o desenvolvimento, por exemplo, de uma nova constelação de satélites orientada para este processo é um dos principais projetos naquele que é o esforço de recuperação e resiliência em Portugal e que aqui trago como objetivo para ser conjugado também com os mangais da Mata Atlântica que parece terem um potencial particularmente crítico para fazer o sequestro do carbono. Mais uma vez, a minha principal ideia de trazer esta temática é uma temática que exige novo conhecimento associado, sobretudo, a uma agenda de neutralidade carbónica focada na capacidade ou na valorização de ativos biológicos para o sequestro de carbono, naturalmente que exige um esforço de inovação institucional, porque são áreas particularmente transdisciplinares e, obviamente, novos sistemas de observação. Este esforço, ao longo dos últimos anos, diria, foi iniciado, mas está longe de estar implementado. Sobretudo com o financiamento europeu, através do programa Copérnicos, foi desenvolvido o Observatório dos Mares Brasileiros, também em colaboração estrita com o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, que hoje dispõe de um conjunto de informação particularmente crítica, mas na prática ainda parte desta informação não é usada, sobretudo em orientação para uma agenda efetiva de valorização económica de ativos biológicos que possam estimular efetivamente o balanço neutro, a situação de net zero, que, argumento, é porventura o principal contexto para estimular o aumento do esforço em PIB público e privado. Num artigo recente do conjunto de investigadores portugueses, europeus e brasileiros, esta questão é levantada, como evoluir na próxima década em sistemas de observação oceânica que comecem a incluir, sobretudo, novos dados de carbono e a valorização de ativos biológicos e, por isso,
parece-me que é um tema crítico para o desenvolvimento da cooperação entre a Europa e o Brasil. Mais uma vez, por exemplo, quer a Baía da Guanabara, quer a Baía de Todos os Santos, está mapeada do ponto de vista hidrodinâmico, não está mapeada, neste momento, do ponto de vista da capacidade de sequestro de carbono. E, por isso, o potencial para novos desenvolvimentos, também de valorização económica de ativos biológicos e para arranjos esportivos locais, associados desde a aquacultura à produção de algas, pode ser, efetivamente, uma ação não apenas para atrair novos investimentos em P&D, mas também para a valorização económica destes processos. E por isso mesmo, o desenvolvimento do Centro Internacional de Investigação do Atlântico, que, estou certo, na cooperação entre a Europa e o Brasil, pode atingir um processo claro que, obviamente, vai muito para além daquilo que é o esforço de desenvolvimento tecnológico, porque não se dá espontaneamente e é, sobretudo, um projeto e uma expressão de uma vontade política, como, ao longo das décadas, aprendemos bem com Celso Furtado e muitos outros que nos mostraram esta questão. E, por isso, esta cooperação Europa-Brasil passa por desafiarmos lugares comuns, passa por perceber que montar uma agenda net zero, ou de balanço neutro em carbono nos próximos 20 anos, passa por melhor compreender a condição humana, a agência humana, os comportamentos coletivos e, por isso, ser uma agenda, sobretudo, transdisciplinar e, naturalmente, desenvolver o desenvolvimento de um quadro regulatório e de incentivos fiscais e económicos, aquilo que na gíria anglo-saxónica se chama pelo Green Finance. É essa a agenda que as Nações Unidas lançou num relatório coordenado por um português que o Ramiro Veraftig bem conhece, Pedro Conceição, que nos vem pôr este desafio particularmente crítico, sobretudo com um conjunto de investigadores das ciências sociais brasileiros, europeus e norte-americanos, que recentemente publicaram um artigo nas Proceedings of National Academies sobre a necessidade de uma nova disciplina, que eles chamam os comportamentos coletivos, sobretudo numa época de redes sociais, como podemos estimular comportamentos que nos orientem para uma agenda de carbono neutro, mas que sobretudo depende também da evolução de sistemas avançados de informação, nomeadamente aquilo que chamamos hoje de inteligência artificial, para evoluir para aquilo que é a inteligência artificial responsável, e esta é uma nova área de negócio daquilo que são a nova geração de empresas associadas, sobretudo, a sistemas de informação. E por isso, o desafio que vos lanço é, sobretudo, a mobilização de vontades, a mobilização de recursos para, em conjunto, dinamizarmos uma agenda conjunta através da cooperação Sul-Sul, Sul-Norte, Norte-Sul no Atlântico, neste contexto, porque acredito que o que fizemos nos últimos anos... Space provides the infrastructure for numerous services and activities, such as personal mobility, communication, weather forecasting, precision farming, banking transactions, scientific knowledge, and even the dream of expanding the reach of humanity. Satellites and scientific missions are generating massive amounts of data. Recent developments in artificial intelligence position it as a key technology to translate all this data into useful information. Now it is time to develop a set of tools that will allow us to use AI based on satellite data to better manage the territory, developing new capabilities for fire prevention, biomass monitoring and carbon sequestration. Emerging decentralized digital networks require new regulatory regimes. By coupling growing computing capabilities with new techniques of AI and high-resolution satellite images, we will better understand the dynamics of the impact humans have in our planet and make better decisions towards a sustainable development policy centered in people.
Portanto, a mensagem final é que, obviamente, hoje falar em novas tecnologias do espaço, falar em novos sistemas de investimento público e privado em P&D, é falar em pessoas e é falar, sobretudo, numa nova fase de valorização económica e social, sobretudo de ativos biológicos. Isso comecei com um quadro recente de uma artista brasileira, acabo com um quadro antigo de um pintor europeu, Paul Gauguin, também inspirado na floresta tropical e que obviamente mostra que o ciclo de vida está sobretudo associado à nossa condição humana, qualquer que seja o desenvolvimento tecnológico, mas estou esperançado que temos tempos de mudança onde podamos efetivamente valorizar o esforço público e privado através do Atlântico para uma nova geração de pesquisa e desenvolvimento. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado por essa brilhante palestra, né, muito inspiradora, que nos mostra uma perspectiva, né, que nos mostra uma perspectiva e que nós devemos nos preocupar com relação à sustentabilidade, né, da vida na Terra, né, e achei muito importante, muito inspiradora mesmo. Vamos abrir rapidamente para algumas considerações e em seguida a gente vai dar continuidade à nossa programação. Professor Ramiro. Grato, professor Odir, grato, Manuel Heitor. Meus cumprimentos a todos que eu não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente ainda. Hoje de manhã eu ia falar, mas como a Márcia me fez um elogio que eu não esperava, que foi muito bem aceito, eu acabei não falando. Realmente eu me preocupava muito, ficava muito constrangido lá no Paraná, com esse olhar europeu, esse olhar norte-americano às questões da Amazônia, né? Isso é uma coisa já que vinha me pegando muito. Eu acho que nós constituímos uma estrutura de ciência e tecnologia no país, nesses últimos, principalmente ela evoluiu muito nas últimas 2 décadas, né? Principalmente lá no estado do Paraná. Eu sei bem a realidade do nosso estado. Eu sempre falo, estava como secretário de Estado em 2002, nós tínhamos 5 mil doutores no Paraná. Hoje nós temos 20 mil. Então, em 2 décadas, nós quadruplicamos o número de doutores no estado. Jovens doutores, uma outra visão do estado e uma outra visão do país e do mundo. Então eu falava para a Márcia que eu gostaria muito, a gente está tentando trabalhar alguns projetos específicos. A Araucária é parceira da iniciativa Amazônia mais 20 aí, né? Desde o início. Eu achei o trabalho da FAPESP excepcional. Pacheco, você e sua equipe, realmente foi um trabalho de muito fôlego, foi uma coisa nova no país, né? E nós aderimos aí espontaneamente. Também me incomoda, que o Manuel é meu amigo há muitos anos, nós somos amigos há mais de 2 décadas e me incomoda muito, até tomei a liberdade de falar com ele, com o Odir, para trazê-lo para cá, até, porque ele saiu do Ministério, ficou como ministro 7 anos, ministro de Ciência e Tecnologia de Portugal, 2015 2022. Antes disso, ainda foi secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, 2006 2013. Então, você tem alguém que conhece a realidade da ciência portuguesa e europeia, hoje é ele. Até porque Portugal realmente se desenvolveu muito nessas últimas 3 décadas. Não começou com você, começou um pouco antes, mas você fazia parte daquela equipe que fez essa revolução em Portugal, e eu acompanhei muito essas últimas 2 décadas e meia que você teve lá, permanentemente insistindo no desenvolvimento da ciência e tecnologia portuguesa. Inclusive, a partir, conhecia como era professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, né? Então, ele não era ministro, nem tinha a possibilidade de ser ainda, mas nós já trabalhamos juntos. Mas, enfim, me incomoda muito também eu acho excepcional. Nós temos muitas pessoas aqui que trabalham com a comunidade europeia, mas nós temos a liberdade de participar nos projetos europeus
mas temos poucas decisões de desenhar conjuntamente os projetos com a Europa. Então eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Nós precisamos ter a oportunidade de desenhar juntos esses projetos, né? Seja com a Europa, seja com a América do Norte. Né? Nós precisamos participar nas mesmas condições, né? Nós temos condições humanas para tal, nós temos condições financeiras, inclusive, para tal, né? Então, eu gostaria muito, essa agenda é excepcional, mas de propor que essa agenda, eu acho que o CONFAP, outra coisa que eu tenho reiterado sempre, acompanhando aí o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no país aí há quase 4 décadas, né? Espero acompanhar por mais 2 ou 3, aí, se Deus quiser, né? Mas acompanhando o desenvolvimento da ciência e tecnologia, eu acho que eu tenho falado para algumas pessoas, eu acho que o CONFAP é um fator institucional muito novo, ele está se fortalecendo, ele está se desenvolvendo institucionalmente. Sempre quando a gente vê as questões do desenvolvimento, qualquer projeto de financiamento internacional, aí com BID, primeiro critério, o primeiro eixo é o desenvolvimento institucional. E o grande ator institucional que surgiu nesses últimos anos no país, em relação à ciência e tecnologia brasileira, foi o CONFAP. As secretarias, elas já existiam, alguns estados não tinham secretaria de ciência e tecnologia, mas as secretarias são órgãos de administração direta, elas têm uma ação política muito forte, de política de estado, e nós temos uma atividade mais média e longo prazo, até porque alguns dos nossos presidentes, eles passam por vários governos, ou por mais de um governo, então eles dão essa continuidade, e são pessoas que estão muito ligadas ao desenvolvimento da ciência e tecnologia do país também há muito tempo. Então, mano, eu queria deixar essa... Eu sei que você pode ser um ator muito importante para nós, até porque você tem uma liderança na comunidade europeia também, nessa questão da Human Agency aí, nesses projetos da biossíntese, no projeto do sequestro de carbono, inclusive da questão da medição de carbono, quer dizer, que nós construamos essa agenda juntos, né? Que não seja um projeto desenhado lá, que a gente venha aí a dizer, topamos assistir. Nós temos condições de construir, temos gente. Então, que nós possamos aí, ao longo das próximas semanas e anos aí, de formar uma força-tarefa do CONFAP, com a participação do governo federal, é claro também, o governo federal é um parceiraço nosso, é uma questão de governo, mas uma força-tarefa do CONFAP que possa, que os estados, que as unidades federativas brasileiras, os estados, possam conversar com os estados europeus também, né, de uma forma de construir uma agenda junto, né? Então, eu acho que isso que seria importante para nós. Tá? Perfeito, muito obrigado, Ramiro. Importante consideração. Não sei, gostaria de fazer alguma consideração final? Eu agradeço esta intervenção do Ramiro, que é particularmente importante e foi o objetivo do último. Eu também aqui vi a necessidade, certamente, de mostrar que o que se passa no Brasil é uma agenda internacional e que, neste momento, há um conjunto crescente de oportunidades para se fazer uma agenda conjunta Brasil-Europa. E, obviamente, terei o máximo interesse em trabalhar convosco nessa área. E penso que a forma de o fazer, e posso facilitar, é que haja uma futura reunião da CONFAP como esta em Bruxelas. Obviamente, isto devia, do contexto europeu, trazer a Comissão Europeia e a Iniciativa Europeia para a Ciência, Initiative of Science for Europe, que é a confederação de todas as fundações de amparo na Europa. Em Portugal é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, em cada país há a sua própria agência, e a confederação dessas agências é também particularmente importante ser feita no quadro europeu. E por isso mesmo, mais do que falar só de Portugal, acho que isto devíamos falar do contexto europeu e do contexto brasileiro e tentar organizar uma reunião destas em Bruxelas, juntamente com a Comissão Europeia, para este esforço de vir a desenvolver uma agenda científica comum e, portanto, terei o máximo prazer em trabalhar com a CONFAP e convosco nesta agenda
Devo dizer que o Air Center, o Centro Internacional de Investigação do Atlântico, foi um primeiro passo muito importante, sobretudo para centrarmos nas questões do Oceano Atlântico, porque já hoje inclui 20 países, os principais países europeus, a Alemanha, a Espanha, naturalmente Portugal, agora também Itália e a Alemanha, a Suécia e a Finlândia, com certamente um conjunto de Estados brasileiros e também africanos. E, portanto, é uma componente importante aqui e que, nesta minha proposta, para além de focarmos nas questões das zonas costeiras e do Oceano Atlântico, também evoluirmos para as questões da gestão sustentável do território, quer na floresta mediterrânica, quer nas florestas, ou nos vários tipos de floresta tropical, onde a Amazónia é um deles, mas por isso trouxe aqui os outros 5 tipos do Cerrado e de outros que são particularmente críticos. Muito obrigado. Muito bem, peço uma salva de palmas. Eu não vou abrir para mais perguntas em função do tempo agora. Obrigado. Muito obrigado.